Conta um Conto apresenta, de Isaac Asimov, A Noite Morta. Narração Marcelo Fávaro. Olá, esse é um projeto individual onde eu escolho, narro, edito e posto alguns contos da literatura mundial. Se você quiser ajudar esse canal a trazer cada vez mais conteúdos a todos, inscreva-se, deixe o seu like. Você também pode ser um colaborador do projeto, ajudando no apoia-se/conta um conto, na chave do Pix marcelofc18@hotmail.com ou no PicPay @marcelo.favaro. Eu humildemente agradeço. Vamos ao conto? Nome traduzido do original: A Noite Moribunda, do livro 9 Amanhãs. Era quase uma reunião de um curso e, embora não predominasse a alegria, nada indicava que assinalaria a tragédia. Edward Taliaferro, recentemente chegado da Lua, sem as pernas de gravidade, reuniu-se aos outros dois no quarto de Stanley Kaunas. Este levantou-se para o saudar com uma ponta de constrangimento. Battersley Ryder limitou-se a acenar-lhe, permanecendo sentado. O recém-chegado reclinou-se no sofá com lentidão, consciente do peso a que não se encontrava habituado. Tinham-se encontrado algumas horas antes, em condições um pouco mais formais. Agora, achavam-se a sós pela primeira vez e Taliaferro observou. É um momento mais ou menos célebre. Reunimos-nos pela última vez há 10 anos. Quando concluímos o curso, Ryder franziu o nariz, o qual fora fraturado pouco antes da conclusão do curso mencionado, o que o obrigara a receber o diploma de doutoramento em astronomia com uma ligadura desfigurando-lhe o rosto. Alguém mandou vir champanhe? Perguntou em tom sombrio. Então, o que é isso? Exclamou Taliaferro. O primeiro congresso de astronomia interplanetário da história merece uma atmosfera mais cordial. Eu não consigo habituar-me à Terra, disse Kaunas. Compreendo, aqueceu Taliaferro. Me acontece o mesmo. O peso que sou forçado a arrastar suga minhas energias. Em todo caso, está melhor do que eu, Kaunas. A gravidade de Mercúrio é 0,4 da normal, enquanto a da Lua não passa de 0,16. Fez um gesto para evitar que Ryder o interrompesse. E em séries, utilizam campos de pseudogravidade ajustados em 0,8. O astrônomo do planeta Ceres exibiu uma expressão compungida. O que mais me oprime é o ar puro. A faculdade de poder sair à rua sem traje espacial chega a me perturbar. E a minha intensidade do sol, acudiu Kaunas. Taliaferro retrocedeu no tempo involuntariamente. Na verdade, tinham mudado pouco, incluindo ele próprio, à parte a circunstância de serem 10 anos mais velhos. Ryder engordara um pouco, e as faces de Kaunas apresentavam-se numerosas rugas, mas ele reconhecê-lo-ia sem dificuldade se os visse inesperadamente. Eu não acredito que seja a Terra a responsável pelo nosso acabrunhamento, frisou por fim. Vamos encarar a realidade. Kaunas fitou-o bruscamente e explodiu. Villiers, tem razão. Eu penso nele com frequência. A propósito, escreveu-me há alguns dias. Sim? Ryder impertigou-se na poltrona. Quando? Há um mês. E a ti? Ryder voltou-se para Taliaferro, depois que este assentiu com uma inclinação de cabeça, e aí prosseguiu. Endoideceu. Afirma que descobriu um método prático para proceder à transferência da massa através do espaço. Ele também falou isso para vocês? Sempre foi meio destravado. Apertou o nariz entre o polegar e o indicador. E Taliaferro lembrou-se do dia que Villiers tinha fraturado.
Durante 10 anos, a sombra deste, Villiers, perseguida-os com uma sensação de culpa que na realidade não lhes pertencia. Tinham estudado juntos e enveredado por uma profissão que atualmente abria largas perspectivas. Estabeleciam-se constantemente observatórios astronômicos nos outros mundos, rodeados pelo vácuo. Havia o da Lua, do qual a Terra e os outros planetas interiores podiam ser estudados. Um mundo silencioso em cujo céu o planeta de origem se mantinha suspenso. O de Mercúrio, mais próximo do Sol, instalado no polo norte daquele planeta, onde o limite entre o dia e a noite quase não se alterava, e o Sol permanecia fixo no horizonte, permitindo o seu estudo minucioso. O de Ceres, mais moderno e recente, com o seu alcance estendendo-se de Júpiter até as galáxias mais distantes. Existiam desvantagens, sem dúvida, em virtude da dificuldade de que as viagens interplanetárias ainda se revestiam, as férias eram reduzidas e a vida normal virtualmente impossível. Todavia, a geração atual podia considerar-se afortunada. Os cientistas do futuro encontrariam a ciência deveras avançada e, enquanto não se verificasse a invenção da propulsão interestelar, não se voltariam a rasgar os horizontes como aqueles. Os 4 filizados, Talhaferro, Ryder, Kaunas e Villiers, achavam-se em posições semelhantes à de Galileu, o qual, em virtude de possuir o primeiro telescópio digno desse nome, não podia apontá-lo para região alguma do firmamento sem efetuar uma descoberta importante. De súbito, porém, Romano Villiers tinha adoecido com febre reumática e o coração principiou a fraquejar. Era o mais brilhante do quarteto e viu-se impossibilitado de obter o doutoramento. Pior do que isso, jamais poderia ausentar-se da Terra, pois a aceleração da decolagem de uma nave espacial iria matá-lo irremediavelmente. Talhaferro foi enviado para a Lua, Ryder para Ceres e Kaunas para Mercúrio. Somente Villiers ficou para trás, prisioneiro da Terra. Quando tentaram consolá-lo, reagiu explosivamente e terminou por fraturar o nariz do Ryder com um soco. Aparentemente, o fato não fora olvidado. A avaliar pela forma como agora ele acariciava o apêndice nasal ante a alusão a Villiers. Também veio ao Congresso, disse Kaunas pensativamente. Está no quarto 405 deste hotel. Eu não tenho a intenção de procurá-lo, declarou Ryder. Ele que vai vir falar com a gente. Ele disse que queria falar com a gente. Prometeu aparecer às 9. Portanto, ele deve chegar de um momento para o outro. Bom, nesse caso, se me dão licença, despeço-me, anunciou Ryder. Deixe estar. Que mal haverá em vê-lo, aconselhou Talhaferro. O tipo enlouqueceu, Talhaferro. Não me diga que está com medo dele. Medo? Ecoou Ryder com uma expressão de desdém. Nervoso, talvez? Também não. Não vai mentir. De resto, todos nós sentimos culpados do que lhe aconteceu, embora sem razão. De súbito soou a campainha da porta e voltaram-se sobressaltados. Romano Villiers entrou e imobilizou-se para contemplá-los com ar sardônico. Na realidade, o semblante denunciava claramente que não desfrutava da saúde e somente o olhar possuía o mesmo brilho metálico de outros tempos. Finalmente volto a ver os meus prezados amigos, exclamou numa inflexão de barítono. Os meus amigos espaciais, mais corretamente dizendo. Olá, Villiers, articulou Talhaferro. Villiers olhou. Como tens passado? Menos mal. E vocês? Kaunas limitou-se a esboçar um sorriso e mastigar algumas palavras ininteligíveis, enquanto Ryder retorquia. Não vamos perder tempo. O que você pretende de nós? Ryder, o temperamental. Como vão as coisas em Ceres? Satisfatoriamente.
até ao momento em que eu saí de lá. E aqui na Terra? Ah, podes inteirar-se pessoalmente disso? Proferiu Villiers, e sua voz subitamente tensa. Acalento a esperança de que tenham comparecido ao Congresso para escutar a minha comunicação de depois de amanhã. Qual comunicação? Inquiriu Talhaferro. Eu vou explicar-lhes tudo na carta. Refiro-me ao método para a transferência da massa que inventei. Realmente mencionava isso, admitiu Ryder, mas não manifestava o desejo de anunciar a descoberta ao Congresso, e não me recordo de ver o teu nome na lista de oradores inscritos. De fato, não me inscrevi, nem preparei um resumo para a publicação. Villiers corava bruscamente, e Talhaferro recomendou-lhe. Calma aí, rapaz. Você não tá com bom aspecto. Meu coração ainda resiste algum tempo, pode crer. Mas, se você não se inscreveu, começou Kaunas. Esperei 10 anos por esse momento. Vocês têm as vossas ocupações no espaço, enquanto eu leciono na Terra. No entanto, valho muito mais do que os 3 juntos. Mendel assistiu à experiência. Suponho que sabem a quem me refiro. Faz parte da presidência do Congresso e ficou entusiasmado com a demonstração da transferência da massa. Em todo caso, empreguei um dispositivo rudimentar que ardeu depois de utilizado uma vez. Villiers fez uma pausa para recobrar o alento. Mendel deixar-me-á falar mesmo sem estar escrito, atendendo à importância da minha comunicação. Assim que anunciar o princípio da descoberta, correrão todos para os seus laboratórios a fim de construírem dispositivos idênticos aos meus, e verificarão que funcionam. Consegui que um rato desaparecesse de um canto do laboratório, e surgisse no outro. Contemplou os rostos que o rodeavam. Não acreditam, hein? E por que tá falando isso agora pra gente? Se até agora você guardou segredo? Quis saber, Ryder. Por quê? Porque eu os considero meus amigos? Ou pelo menos antigos condiscípulos. Partiram para o espaço e me deixaram ficar. O destino quis assim, frisou Kaunas. Aquilo que funcionou com um rato será igualmente eficaz com um ser humano. Em vez de percorrer 3 metros como no meu laboratório, o paciente vai se deslocar milhões de quilômetros através do espaço. Por outras palavras, eu poderei visitar a Lua, Mercúrio, Ceres e todos os planetas que quiser. Conseguirei o mesmo que vocês e muito mais. A gente te congratula bastante, asseverou Talhaferro. Eu posso ver uma cópia da tua comunicação? Nem por sombras. Villiers encostou a mão no peito, como se desejasse proteger um punhado de documentos invisíveis. Tomarão conhecimento dos pormenores ao mesmo tempo que os outros. Só existe um exemplar dos meus apontamentos, que ninguém viu até agora, incluindo Mendel. Puxa vida! Imagina se você perde! Bradou Talhaferro. Não te preocupes. De qualquer modo, tenho tudo bem presente na memória. Aguardem até depois de amanhã. Nessa altura, verão os horizontes humanos alargarem-se como nunca aconteceu. Rodou nos calcanhares e encaminhou-se para a porta. Eu falei. Ele endoideceu, afirmou Ryder, o olhar cravado na porta, como se Villiers ainda estivesse presente. Eu não sei, articulou Talhaferro pensativamente. Talvez enlouquecesse até certo ponto. Ele detesta a gente por motivos irracionais. Nem sequer esquadrinhou os apontamentos como, sei lá, medida de precaução. Ao mesmo tempo conservava o seu esquadrinhador entre os dedos. Tratava-se de um cilindro de cor neutra, um pouco mais curto e largo que um lápis vulgar. Ultimamente tornava-se num objeto quase indispensável para o cientista,
à medida do estetoscópio para o médico ou o microcomputador para o estaticista. O esquadrinhador usava-se num bolso do casaco, ou preso a uma manga, ou ainda atrás da orelha. Por vezes, Talhaferro perguntava-se como conseguiriam os cientistas de outrora dispor de tempo para registrar os apontamentos em folhas de papel que enchiam numerosas prateleiras das estantes. Atualmente, bastava esquadrinhar qualquer documento escrito para se obter um micronegativo suscetível de ser revelado e reproduzido a qualquer altura. Talhaferro já registrara todas as comunicações a apresentar no Congresso e supunha que os amigos haviam procedido do mesmo modo. Eu estou convencido de que não existe comunicação alguma, declarou Ryder. Ele não descobriu coisa alguma e saiu-se com essa para intrigar a gente. Então, como é que ele vai proceder depois de amanhã quando falar? Objetou Kaunas. E quem é que pode prever? Não vamos esquecer que se trata de um louco. Não vamos menosprezar as suas possibilidades, advertiu Talhaferro. Por fim, resolveram mudar de assunto e passaram a trocar impressões sobre as atividades a que se dedicavam nos diferentes planetas. Mais tarde, mergulharam em prolongado silêncio, cortado finalmente por Kaunas, que sugeriu: por que não procuramos Villiers no seu quarto? Vendo que olharam com estranheza, apressou-se a acrescentar: não há necessidade de ficarmos indiferentes com ele. Ele está pretendendo se certificar de que a transferência de massa não passa do pesadelo de um louco, para poder dormir descansado, refletiu Talhaferro. Não obstante, também sentia curiosidade, e não se opôs. O próprio Ryder encolheu os ombros e concordou. Faltavam poucos minutos para as 11 da noite. Talhaferro foi acordado pela campainha da porta, que vibrava com insistência. Soergueu-se apoiado ao cotovelo e verificou que o indicador do teto assinalava 4 horas da manhã. Quem é? Resmungou. Todavia o som continuou sem interrupção, e ele enfiou o roupão e foi abrir. Reconheceu imediatamente o homem na sua frente, cujo rosto vira frequentemente nos jornais tridimensionais. Eu me chamo Robert Mendel, informou o recém-chegado. Mendel era um dos nomes da astronomia, suficientemente proeminente para exercer um cargo elevado no Departamento Astronômico Mundial, e fazia parte da presidência do Congresso, que se celebrava atualmente. Acudiu subitamente ao pensamento de Talhaferro que fora precisamente a Mendel que Villiers pretendia haver efetuado a demonstração da transferência da massa. É o Dr. Edward Talhaferro? Perguntou o outro. Exatamente. Então, vista-se e me acompanhe. É muito importante. Trata-se de uma pessoa que ambos conhecemos. O Dr. Villiers? Por que se lembrou dele? Quis saber Mendel, semicerrando as pálpebras. Ele falou de você ontem à noite, e não me ocorre outro conhecido comum. Mendel assentiu com um movimento de cabeça. Esperou que Talhaferro se vestisse e o conduziu a um quarto no piso superior, onde Ryder e Kaunas os aguardavam com expressões apreensivas. Mendel moveu-se em cadenciado vai-vem por uns momentos e terminou por dizer: peço-lhes desculpas pelo incômodo, meus senhores, e agradeço o espírito de colaboração manifestado. Bem, como eu posso dizer isso? O nosso amigo Romano Villiers morreu. O corpo foi retirado do hotel há cerca de 1 hora. Segundo os médicos, ele sucumbiu a um colapso cardíaco. Seguiu-se um pesado silêncio. Por fim, Talhaferro articulou: pobre diabo! Horrível! Murmurou Kaunas em voz rouca. Há muito que sofria do coração, observou Ryder. Quando o viram pela última vez? Perguntou Mendel. Ontem à noite, declarou Talhaferro. Reunimos-nos pela primeira vez em 10 anos. O encontro não decorreu em atmosfera cordial. Eu lamento revelá-lo. Villiers guardava-nos rancor e mostrava-se irritado. E que horas eram?
Eram 9 aproximadamente da primeira vez. Da primeira vez? A gente voltou a vê-lo mais tarde. Isso. Como nós tínhamos separado um pouco abruptamente, queríamos restabelecer certa harmonia nas relações com ele, explicou Kaunas, com uma ponta de embaraço. A gente procurou ele no quarto e... Estiveram os 3 no quarto de Villiers? Atalhou Mendel. Sim, confirmou Kaunas surpreendido. E quando foi? Por volta das 11. Demoraram-se muito? 2 minutos. Interpôs Ryder. Correu conosco como se pretendêssemos roubar-lhe a comunicação que queria apresentar ao Congresso. Creio que a tinha debaixo do travesseiro. Pelo menos fiquei com essa impressão pela forma como lhe colocava os braços em cima. Talvez já estivesse moribundo, murmurou Kaunas. Nessa altura ainda não, declarou Mendel. Sendo assim, deixaram lá as impressões digitais. É bem provável, admitiu Talhaferro, começando a ficar impaciente. Por que nos chamou aqui, afinal? Bom, o único exemplar da comunicação que Villiers pretendia apresentar foi depositado na unidade distribuidora do lixo e apenas ficaram pequenos fragmentos reconhecíveis. Eu nunca a tinha lido, mas estava suficientemente ao corrente do assunto para identificar o que restava. Mendel fez uma pausa. Sabem se há outros condiscípulos dele presentes no Congresso? Não, disse Kaunas. Somos os únicos que se doutoraram em astronomia nesse ano com ele. Nesse caso, um dos 3 visitou Villiers no seu quarto cerca da meia-noite. Onde você pretende chegar? Inquiriu Talhaferro depois que sacudiu a cabeça com veemência, imitado pelos 2 colegas. Essa pessoa procurou-o à meia-noite e insistiu em que lhe mostrasse a comunicação. Desconheço o motivo. Provavelmente tensionava provocar-lhe um colapso cardíaco. Quando Villiers sucumbiu, o criminoso, se me é permitido tratá-lo assim, apoderou-se do documento e registrou-o no seu esquadrinhador. Em seguida, destruiu-o do modo que expliquei, mas como estava com pressa, não se certificou de que restavam alguns pedaços identificáveis. E como você sabe de tudo isso? Perguntou Ryder. Você estava presente? Quase, redarguiu Mendel. Villiers não sucumbiu ao primeiro colapso. E quando o assassino se afastou, pegou no telefone e ligou ao meu quarto, articulando algumas palavras entrecortadas que me elucidaram do que se passara. Infelizmente demasiado tarde, pois achava-me ausente nesse instante, e a chamada ficou registrada no meu gravador. Quando voltei, procurei-o imediatamente, mas já tinha morrido. E ele acusou a alguém? Indagou Ryder. Ninguém diretamente, no entanto... Por entre várias palavras ininteligíveis, distingui claramente o termo condiscípulo. Talhaferro extraiu o esquadrinhador do bolso do casaco e estendeu-o a Mendel. Se quiser revelar o filme que contém, não me oponho. Não encontrará nele a comunicação de Villiers. Kaunas seguiu-lhe o exemplo com prontidão, e Ryder imitou-o. Mendel aceitou os 3 esquadrinhadores e observou secamente. Suponho que o culpado tratou de substituir o filme exposto, mas mesmo assim procurarei certificar-me. Você pode me revistar e revistar os aposentos, disse Talhaferro. Mais devagar, interveio Ryder, enrugando a fronte. O senhor pertence à polícia? E vocês desejam que eu a chame? Retorquiu Mendel. Interessa-lhes o escândalo e uma acusação de homicídio? Ao mesmo tempo, a imprensa exploraria o assunto e todos os astrônomos andariam pelas ruas da amargura. Por outro lado, Villiers sofria realmente do coração, e quem contribuiu para sua morte talvez não agisse com premeditação. Se o culpado restituir o negativo do esquadrinhador, evitaremos aborrecimentos consideráveis. Mesmo para o criminoso? Frisou Talhaferro. Bom, eu não lhe prometo imunidade absoluta, concedeu Mendel com um encolher de ombros. No entanto, não se sujeitará à vergonha pública e à prisão perpétua,
como aconteceria se a polícia interviesse. Vendo que ninguém se acusava, encaminhou-se para a porta. Bom, espero não tardar. Entretanto, o responsável poderá ponderar as vantagens da solução que sugeri. Eram 5 horas da madrugada quando Ryder consultou o relógio com indignação. Tá ficando tarde. Preciso dormir. Podemos passar pelo sono aqui mesmo. Alvitrou o Talhaferro com resignação. Alguém tenciona confessar? Kaunas desviou os olhos e Ryder arqueou as sobrancelhas. É o que eu pensava. Os 3 homens reclinaram-se nas poltronas e emergiram em estado de sonolência. Talhaferro descerrou as pálpebras abruptamente quando Mendel reapareceu. Entretanto, amanhecera e o céu apresentava uma tonalidade azulada quase límpida. Involuntariamente, Talhaferro congratulou-se por a janela do quarto se conservar fechada. Habituado ao vácuo lunar, a possibilidade de a abrirem afigurava-se-lhe altamente desconfortável. Algum dos senhores tem qualquer coisa para dizer? Perguntou Mendel. Deixou transcorrer um momento de silêncio. Revelei os filmes dos esquadrinhadores e examinei o resultado. Largou os instrumentos e respectivas películas em cima da cama. Nada. Portanto, a questão mantém-se no ponto inicial. Precisamos de encontrar o filme oculto, se porventura existe, comentou Ryder bocejando. Sugiro que me acompanhem ao quarto de Villiers, disse Mendel. E para quê? Kaunas parecia perturbado. Eu gostaria que os 2 inocentes me ajudassem a procurar o filme. E acha que está lá ainda? Inquiriu Ryder com uma expressão de incredulidade. É uma hipótese a considerar. O simpósio sobre astronáutica só principia amanhã às 10 horas. E se não aparecer até lá? E temos de chamar a polícia? Entraram lentamente no quarto há pouco ocupado por Villiers. Ryder apresentava-se corado e Kaunas pálido, quanto a Talhaferro procurava mostrar-se calmo. Mendel ajustou o polarizador da janela para que entrasse mais luz e Kaunas levou a mão aos olhos. O sol! Bradou espavorido, como se estivesse no planeta Mercúrio, onde a intensidade dos raios solares era quase insuportável. Talhaferro recordou a sua aversão pelo ar livre e rangeu os dentes. Achavam-se todos sob a influência nefasta de 10 anos de ausência da Terra. Kaunas precipitou-se para a janela, a fim de acionar o polarizador, e soltou uma exclamação de horror. O que foi? Quis saber Mendel, acorrendo, imitado pelos outros. A cidade espraiava-se aos seus pés até o horizonte, sob o qual o sol brilhava fortemente. No entanto, Kaunas, respirando com visível dificuldade, cravava os olhos num objeto mais próximo. A um canto do peitoril, introduzido por uma ranhura, via-se um pedaço de película com cerca de 3 centímetros de comprimento. Com um grito estrangulado, Mendel fez subir a janela, recolheu o filme e afastou-se apressadamente com a recomendação: Esperem aqui! Reapareceu 20 minutos mais tarde, para anunciar com desalento: Uma das pontas não tinha sido atingida pelos raios solares e consegui decifrar algumas palavras. Era, na verdade, a comunicação de Villiers. O resto está destruído, impossível de recuperar. E o que acontece agora? Perguntou Talhaferro. Agora me é indiferente. A transferência da massa deixou de ser possível até que outro cérebro tão brilhante como o de Villiers descubra o método apropriado. Um momento. Se o assunto não se esclarecer, ficamos eternamente envoltos em suspeitas, que só servirão para prejudicar nossas carreiras. Talvez tenha razão, admitiu Mendel. Um amigo meu chamado Wendell Wirth afigura-se-me uma pessoa indicada para solucionar o problema. Edward Talhaferro olhava em redor,
contemplando a ampla sala em que se encontrava, na qual se viam reunidos os objetos mais heterogêneos. Por outro lado, achava-se totalmente isolada do exterior, como se situasse em outro planeta sem qualquer ponto de contato com a Terra. Tenho imenso agradecimento de terem comparecido, cavalheiros, proferiu o homem adiposo, instalado numa poltrona secretária. Queiram me desculpar a desarrumação que observam, mas resolvi catalogar os numerosos objetos de proveniência extraterrestre que possuo. E não é trabalho que se conclua num abrir e fechar de olhos. Fez uma pausa. Em que posso servi-los? Hubert Mendel procedeu às apresentações e expôs pormenorizamente o assunto que os levara à presença do famoso extraterrólogo. As faces deste avermelharam-se de entusiasmo à medida que o escutava. Transferência de massa? Exclamou finalmente. Eu assisti à experiência. E só agora me revela? Tinha prometido guardar segredo. A descoberta foi efetuada por um homem um pouco singular. Transferência de massa? Volveu Urt. O único meio decente para um homem civilizado se deslocar sem esforço de espécie alguma. Se me encontrasse presente... Mas o hotel fica a mais de 40 quilômetros daqui. Nunca ouviu falar nos aeroflutuadores? Interpôs Ryder com uma ponta de ironia. Vejo que não puseram ao corrente da minha fobia, explicou o extraterrólogo. Detesto todos os meios de locomoção. Eu só ando a pé, o que me impõe certas limitações, como compreenderá. Mas voltemos ao vosso problema. Antes de nos aventurarmos mais longe, algum dos três deseja confessar? Está de qualquer modo associado à polícia? Perguntou Talhaferro, assolado por uma inspiração repentina. Oficialmente não. Todavia possuo conhecimentos em vários círculos influentes. Nesse caso, vou transmitir-lhe determinadas informações que poderá repetir às autoridades. Urt serviu-se da fralda da camisa para limpar as lentes dos óculos e proferiu. Soltou do ouvidos. Eu quero revelar-lhe quem se encontrava presente quando Villiers morreu e aproveitou o ensejo para registrar a comunicação no seu esquadrinhador. Perfeitamente. O culpado é, obviamente, o Dr. Hubert Mendel, proclamou Talhaferro. O visado arregalou os olhos, ao mesmo tempo que principiava a respirar com dificuldade. Eu espero que possua provas do que está afirmando. Deixe eu ouvir o resto, Hubert, rogou Urt. Esforçando-se por dominar a voz, Talhaferro prosseguiu. A evidência figura-se-me clara. Éramos 4 ao corrente da transferência da massa, mas apenas um, o Dr. Mendel, assistira a uma demonstração. Portanto, sabia que se tratava de um fato e que existia um documento descrevendo-o. Quem visitou Villiers à meia-noite o viu sucumbir ao primeiro colapso e registrou no seu esquadrinhador o texto da comunicação. Ficou de certo assombrado ao inteirar-se de que regressava aparentemente à vida e falava pelo telefone. Nessa altura, o nosso criminoso compreendeu que necessitava de se desembaraçar da prova comprometedora, o filme ainda não revelado, e precisava fazê-lo de modo que não fosse encontrado, a fim de o recolher mais tarde, quando já não existisse o perigo de se tornar suspeito. O lado de fora do peitoril da janela era o lugar ideal, e não perdeu tempo em depositá-lo lá. Mas qualquer um dos senhores poderia proceder do mesmo modo, argumentou o extraterrólogo. Engana-se, tornou Talhaferro. Repare que a janela foi aberta e o filme colocado ao ar livre. Ora, Ryder viveu 10 anos no planeta Ceres, Kaunas em Mercúrio e eu na Lua. Ontem, antes de Villiers nos visitar, trocamos impressões sobre as dificuldades que, em nos readaptarmos ao ambiente terrestre, os mundos em que permanecemos ultimamente
não possuem ar respirável. A exposição sem a proteção adequada afigura-se-nos inadmissível. Nenhum de nós abriria a janela sem prolongada luta íntima. No entanto, o Dr. Mendel tem permanecido exclusivamente na Terra e não experimentaria a mínima relutância em fazê-lo. Ergo é o culpado. Reclinou-se na poltrona e esboçou um sorriso de satisfação. Deve ter sido isso, com a breca, bradou Ryder. Nego energicamente semelhante acusação, protestou Mendel. Esquece a gravação das palavras que Villiers proferiu pelo telefone? Ele mencionou claramente o termo condiscípulo. Estava moribundo e o senhor mesmo admitiu que a maior parte do que disse era ininteligível, retrucou Talhaferro. Afinal, uma gravação de uma voz alterada pelo estertor da morte não é muito difícil de simular. Basta, interveio Urt em tom conciliador. É uma teoria engenhosa, Dr. Talhaferro, mas tomba pela base sob o seu próprio peso. Não vê que Herbert Mendel fez demasiado para ser o criminoso? Confesso que não. Repare que, se ele provocasse a morte de Villiers ou o encontrasse morto e aproveitasse a circunstância para se apoderar da descoberta, teria de fazer pouquíssimo. Para que esquadrinhar o texto da comunicação ou até simular que alguém o efetuara? Bastar-lhe-ia levar o documento original, pois existiam fortes motivos para supor que Villiers não divulgara o assunto a ninguém. Mesmo que Mendel soubesse que os antigos condiscípulos da vítima tinham ouvido falar do fato, estes dispunham unicamente da palavra de um louco como prova que falara a verdade. E por conseguinte, as atividades a que se dedicou a partir do instante em que anunciou a destruição da comunicação só serviriam para torná-lo suspeito, quando lhe bastaria conservar-se calado para haver praticado um crime quase perfeito. Se fosse o criminoso, teria procedido como um imbecil completo, e asseguro-lhe que não se trata de um tolo. Nesse caso, quem é o culpado? Inquiriu Ryder. Um dos três. Mas qual? É óbvio. Determinei a identidade do criminoso assim que Mendel concluiu a descrição dos fatos. Antes do mais, quero frisar um ponto. O segredo da transferência da massa ainda se pode recuperar. Como? Perguntou Mendel, arqueando as sobrancelhas. Quem esquadrinhou o documento deve ter lido o que registrara. Portanto, se o submetermos à psicossonda, vamos extrair aquilo que o cérebro fixou. Ant olhou à sua volta. O culpado deseja confessar? Após um prolongado silêncio, continuou. Muito bem. Nesse caso, vou indicar. O Dr. Talhaferro frisou que o filme foi escondido do lado de fora do peitoril da janela para que ninguém o descobrisse. Todavia, por que motivo imaginaria o criminoso que semelhante lugar seria um esconderijo seguro? A polícia não deixaria de procurar aí, mesmo sem a presença das autoridades. Houve quem o encontrasse. Quem suporia o contrário? Obviamente alguém que tivesse vivido muito tempo num lugar, no mundo, sem ar respirável. Para quem se achasse habituado ao ambiente lunar, por exemplo, um objeto oculto fora da cúpula do nosso satélite não correria perigo de ser encontrado. Os seres humanos raramente se aventuram ao exterior e apenas o fazem no cumprimento de missões espaciais. Por conseguinte, evitaria abrir a janela e expor-se àquilo que, subconscientemente, lhe pareceria o vácuo, a menos que pretendessem esconder um objeto no exterior, pois essa eventualidade pensaria que ninguém se lembraria de procurá-lo num ambiente que o subconsciente lhe fazia supor irrespirável. E por que aludiu à Lua? Quis saber, Talhaferro. Apenas para exemplificar. O que acabo de dizer aplica-se aos três indistintamente. Mas passemos ao ponto crucial. A noite em que Villiers morreu, mesmo que considerassem o exterior do peitoril como um esconderijo seguro,
qual dos três cometeria a loucura de o julgar o local apropriado para um filme não revelado? Assim que os raios solares se incendissem, ficaria irremediavelmente destruído. Contudo, suponhamos que o criminoso não admitia a possibilidade de amanhecer jamais. Afigurava-se-lhe que a noite era, por assim dizer, imortal. Ei, espere um momento, atalhou Kaunas. Não há necessidade de esperar por coisa alguma, volveu Urt. Mercúrio é o único planeta conhecido do sistema solar que volta sempre a mesma face para o Sol, mesmo entrando em linha de conta com a libração. 3/8 da sua superfície mantém-se permanentemente nas trevas, e o Observatório Polar situa-se nessa zona. Durante 10 anos, habituou-se às noites imortais. Dr. Kaunas. E um filme que fosse abandonado no exterior não correria o menor perigo de se inutilizar. Consoante Mendel referiu no início da nossa conversa, o senhor soltou um grito no momento em que ele ajustou o polarizador do quarto e a claridade penetrou pela janela. Precipitou-se para frente com o intuito de alterar a posição do polarizador ou para contemplar o filme destruído pelos raios solares? Eu procurei unicamente para conversarmos, mas ele encolerizou-se e sofreu um colapso, confessou Kaunas em voz trêmula. Eu julguei o morto e tratei de registrar o texto do documento com o esquadrinhador. No entanto, eu juro que não o visitei com semelhante intenção. E tombou de joelhos, soluçando convulsivamente. O carro celular levava Kaunas e os 3 homens preparavam-se para abandonar as instalações de Wendell Urt. Eu espero que não me guarde rancor, observou Talhaferro voltando-se para Mendel. Julgo preferível para todos esquecermos o que se passou nas últimas 24 horas, replicou o outro secamente. Falta abordar a questão dos meus honorários, lembrou Urt com um sorriso. Vendo que Mendel o fitava com estranheza, apressou-se a acrescentar. Não se trata de dinheiro. Quando a transferência da massa for possível para os seres humanos, quero que me proporcionem uma viagem. Mas ainda faltam muitos anos para que os deslocamentos através do espaço sejam possíveis. Eu não exijo tanto. Contento-me com uma visita a Lower Falls, New Hampshire. E por que escolheu esse lugar? O extraterrólogo exibiu subitamente uma expressão mista de ansiedade e timidez. Eu conheci uma moça de lá há vários anos. Passou muito tempo, mas nunca se sabe. Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Marcelo Fávaro e eu estou aqui no canal Conta um Conto narrando essa história para vocês. E aí, o que acharam desse ficção científica estilo Sherlock Holmes, levando em conta cada situação ali, cada particularidade dos personagens? Um estava em Ceres, o outro na Lua e o outro em Mercúrio. E justamente essas características foram usadas para decifrar aí, desvendar o assassinato, o crime ou o que quer que pareça com isso, né? Já que por eles mesmos ficou no deixa que eu deixo, né? Então, no final, ninguém foi punido ali, pelo menos no que deu a entender, né? Aqui a ideia é muito boa, eu considerei ótima, porém a construção do conto foi meio enfadonha e eu tive dificuldades para gravar por conta... Eu havia colocado o microfone numa posição errada e ficou esse som meio abafado e só percebi isso, infelizmente, depois de quase 1h30 de gravação, que vai dar para vocês 40 minutos por aí. Também tive dificuldades, e vocês perceberam, para fazer as muitas vozes que estão nesse conto, e isso realmente pode ter causado um desconforto, porém tentei fazer o melhor possível. Gostei assim, a ideia é muito boa, eu achei a construção do conto não tão boa quanto a ideia, e gostaria de ler outras histórias do Isaac Asimov, onde ele usa
a viagem interplanetária como pano de fundo para suas histórias sherlockianas, né, já que todos somos influenciados pela obra do Arthur Conan Doyle, assim como ele foi da obra de Edgar Allan Poe. E foi isso. Um abraço a todos. Não se esqueça de fazer a sua inscrição e dar aquele toquezinho no sininho para você ser sempre avisado quando o tio Marcelo narrar outros contos de ficção científica, de terror, de literatura em geral. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima!